do podcast Incluir. Eu, Adriana Dias Pires, Bárbara Valiotoni, a Rita Mello. Estamos aqui com uma super convidada, a doutora Marcela Freitas, que vai estar trazendo um tema muito importante para esse momento do desenvolvimento infantil. Um olhar cuidadoso que a gente precisa ter. Então, convidamos a doutora Marcela. Seja bem-vinda a esse episódio. Você vai nos enriquecer muito, os nossos ouvintes também. Doutora Marcela, o nosso tema são as telas, né? E eu queria já iniciar uma pergunta assim para você. Esse excesso de tela, esses prejuízos são expressivos de verdade? Então, gente, bom dia a todos. É um prazer estar aqui falando com vocês. Assim, e eu queria, antes de falar um pouquinho sobre o prejuízo, né, dizer que esse é um tema que eu acho que acabou sendo um tema de estudo de todos nós, porque a gente vê isso na prática todos os dias, né? E entender que a tela é uma realidade. Então, assim, a tecnologia é uma realidade. Então, tudo que a gente vai estar falando aqui, né, dos malefícios, a gente não tem como voltar atrás. Então, eu acho que esse é o nosso papel, conscientizar e conversar, porque a gente não tem como retomar, né, a realidade anterior. Então, eu só queria fazer essa introdução antes, claro, né, se der assim um pouquinho, porque se a gente pensar, a gente teve muita tela na nossa infância, né? A gente via muita televisão, e a gente via, inclusive, uma realidade. Eu sempre, quando faço aula de tela, eu coloco uma imagem dos Jetsons, né? E aí eu coloco assim, em 1960, a gente olhava aquela realidade futurista e a gente achava aquilo uma coisa utópica, né? Uhum. Então, as pessoas falavam com dispositivos e os dispositivos faziam, né? Então, as pessoas tinham teleconsulta, né? As pessoas tinham vários dispositivos eletrônicos e aquilo ali, para a gente, era uma utopia. E aí a gente vê essa realidade nossa, hoje, nossa mesmo, dos adultos e das crianças, em que estão expostos a telas, e aí a gente tem tanta coisa para falar, porque, assim, qual tela que a gente está falando, né? É televisão, é computador, é celular. Então, eu acho que os malefícios da tela, eles começam, na verdade, num âmbito muito mais global do que nessa área nossa só do neurodesenvolvimento, né? Então, quando a gente pensa em riscos do ponto de vista visuais, né, o aumento de miopia que a gente teve no mundo pós-pandemia, né, alguns países chegaram a 90% de miopia. Então, eu acho que a gente tem que pensar nessa coisa muito global, né? Então, a gente tem um prejuízo na questão visual, a gente tem um prejuízo osteoarticular, né? As crianças estão cada vez com uma postura mais, né, cifótica, né, mais flexionadas, né? Então, a gente tem os prejuízos cardiovasculares, crianças e adolescentes que estão obesos, o índice de obesidade aumentou absurdamente. Então, a gente tem todos esses malefícios que já preocupavam. E agora a gente está frente a esses riscos do ponto de vista neurológico. E aí, quando, né, entrando nisso que você me perguntou, né, dos malefícios da tela, eu gosto sempre de separar dois grupos, e aí eu quero que vocês intervenham um pouquinho, porque eu acho que vocês têm áreas que a gente vai conversar muito isso aqui. São dois grupos que me preocupam muito. Então, um é a primeira infância e o outro é a adolescência. Né? Então, são dois grupos extremos, mas que o uso da tela em excesso preocupa muito. Né? Então, falando um pouquinho da primeira infância, né, a gente pensar, né, o que vocês já falaram nos outros podcasts, né, se a gente pensar que os primeiros 2 anos de vida é um período crítico do neurodesenvolvimento, né, primeiros 2, 3 anos, crítico do ponto de vista de neuroplasticidade, né, do ponto de vista da janela crítica que a gente tem para estimular essas crianças e do ponto de vista de desenvolvimento e crescimento do cérebro. É quando o cérebro cresce em tamanho real. E aí essas crianças, né, o que vocês já falaram aqui das outras vezes, assim, se a gente pensar que o desenvolvimento ele depende de funções integradas, né, sensoriais, todas elas, né, nossas funções visuais, tato, olfato. E se a gente pensar que não tem outra forma das crianças estimularem essas funções, a não ser pelas relações humanas, pelo brincar, pela exploração do objeto. E aí a gente tira tudo isso e coloca a criança na frente de uma tela.
né? Com diversas justificativas, né? Então, a família fala, era um desenho educativo, Sim. né? Era Baby Einstein, era um quebra-cabeça no iPad. Então, por diversos motivos, as famílias colocam essas crianças em frente às telas, e essa criança perde essas oportunidades do brincar, do contato, do afeto, né? Relacionais. E se a gente entende que a relação humana e esses processos são fundamentais para o desenvolvimento, então aí, para a gente entender, aí a gente vai ter um impacto que é completamente diferente na adolescência, nessa primeira infância. E aí é o que a gente vivenciou, a gente aqui, né, em 2021, 2022, que foi o boom de atraso do desenvolvimento. Atraso na aquisição de linguagem, muito. As e aí fonos ficaram... Não, as fonos não tinham horário nem domingo, né? Sim. Porque a gente começou um boom de crianças com atrasos significativos de linguagem. Por quê? Porque é isso. A gente perdeu essa fase do desenvolvimento de estimular a linguagem. Então, crianças que estavam na passividade da tela, simplesmente olhando a tela. Sem esse processo ativo que a gente precisa para o desenvolvimento. Sem a interação, né? A interação. Até porque o desenvolvimento humano é através das relações, né? Sim. Então, a gente precisa se relacionar, a gente precisa fazer. E nessa primeira infância, a importância dessa mão fazedora, essa mão que pratica, essa mão existe um contexto que ela está vivenciando. E a minha preocupação sempre está que quando a tela ela funciona não só como um momento que a família consegue fazer alguma coisa, é o momento que a criança está quieta, está ali e existe essa realidade, e ela ali se perdendo naquele estímulo que é enorme, e as outras coisas perdem total sentido, Sim. graça. Então, os brinquedos, eles vêm muitas vezes prontos, né? Então, você não brinca, ele brinca sozinho, já é um dinossauro que faz uau, uau, e é aquilo. Você tira todo o imaginativo da criança para esse brincar, para essa condução, para essa construção, e a criança vai se perdendo. Então, nessa primeira infância, a Sociedade Brasileira de Pediatria, ela fala num tempo determinado aqui no Brasil, né? Aí ontem nós estávamos conversando, eu falei assim, gente, mas criança de 2 anos, permitido esse número, né? Essa hora, não precisa, ela precisa estar de outro formato, de outras explorações, né? Até para poder trabalhar esse sensorial, essas experimentações que dá a ela novas sinapses, né? Para essa rede ir crescendo. E a gente vê que a informação está aí, a gente precisa levar, a intenção do podcast é essa, levar informação às famílias, a todos os cuidadores de uma criança, porque a criança é frágil, ela depende de nós adultos, né, que temos vou colocar assim, um mínimo de conhecimento para levar a outras pessoas a importância de olhar e observar que naquele momento que a criança está com a tela, seja em frente à televisão, ou um tablet, ou um celular, o prejuízo que ela está obtendo agora vai dar muito mais trabalho lá na frente. Claro. Não, eu acho isso, assim, é conscientizar e às vezes eu acho que colocar até como proibitivo mesmo, né? Então, assim, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, até de 0 a 2 anos, é zero tela. Isso no Brasil, né? Ano passado, não sei se vocês lembram, assim, quando teve um projeto-tarefa, né, na França, né? E eles colocaram como 0 tela até 3 anos. Né? Então, assim, não tem necessidade de tela. Agora a gente entende, né? As famílias precisam fazer as coisas, né? Assim, tarefas diárias. Então, a gente entende a demanda que as pessoas têm da dependência da realidade. E isso, na pandemia, foi muito real, né? Então, as famílias, elas estavam sem nenhum auxílio. Então, pai trabalhando, mãe trabalhando. Então, eu entendo que a gente tenha tido um excesso de tela, né? Não por maldade, né? Por necessidade, mas ainda assim, foi uma coisa exagerada. Eu escutei histórias horríveis, assim, sabe, no consultório. E histórias de crianças no bebê conforto o dia inteiro. Elas eram alimentadas no bebê conforto, com a tela dentro do bebê conforto, não, desculpa, naquele antigo chiqueirinho, né? O dia inteiro, né? Crianças com menos de 1 ano de idade, que ainda não andavam, por isso estavam ali dentro.
Então, assim, essa primeira infância me preocupa muito por conta dos atrasos, né? Atraso na aquisição de linguagem, crianças com transtorno de processamento sensorial, crianças, eu não vou, né? Como o tema do autismo é um tema muito polêmico, eu não vou colocar que sim, que essas crianças desenvolveram autismo por conta da tela, né? Mas, assim, entender que o ambiental é um dos fatores, né, na etiologia e nas teorias do transtorno do espectro autista. Então, a gente tem a predisposição genética, mas a gente tem um ambiental que pesa. E se esse ambiental não é favorável, desculpa, a tela está lá como um dos fatores de risco. Né? A gente não pode fazer uma causa e efeito assim, excesso de tela é igual a autismo naquela criança. Mas a gente tem que entender que parte, né, da teoria é ambiental. E aí o ambiental é a tela. E a gente viu muito isso, na né? interação, né? Os prejuízos na Porque aí interação. são os prejuízos, né? Muito significativos na interação, Com em alguns certeza. casos, né? Com certeza. E pesa muito esse ambiental, né? Você estava falando da pandemia, eu lembrei de um caso que a gente atendeu, que a criança ficava no carrinho o tempo todo com aquele móbilizinho aqui. Então, ela brincava aqui, ó, o dia inteiro com o móvel. E aí foi para avaliação porque estava com uma estereotipia. E depois a gente entendeu que não, era a movimentação habitual dela. Que ela o aprendeu, registro que ela tinha né? de movimento era esse, né? E essa questão da tela, como que a gente está com crianças inquietas, ansiosas, imediatistas, Sim. né? Porque é uma das coisas que a tela é prejudicial nesse sentido. Aí eu vou minimizando aquele monte de joguinho que eu jogo. Isso. E vou minimizando. E aí é tolerância à frustração, que a psicologia vê cada vez menos. A família com dificuldade de dar limite. E aí não tem essa questão relacional ou atraso de fala. Não, e por isso é que eu gosto de dividir, porque é tanto, quando você perguntou, tem impacto? Eu falei, Jesus, vou fazer aqui ficar a manhã inteira falando. Não, por isso que eu tentei dividir, porque assim, se a gente for listar, então a gente tem isso aí, ó, a questão da linguagem, né, os atrasos de desenvolvimento, o atraso da linguagem, que eu acho que é principalmente nessa primeira infância. E aí a gente tem outras questões que aí eu vou trazendo de acordo com as faixas etárias, né? A gente tem transtorno de sono, a gente tem transtorno de aprendizagem, a gente tem os sintomas, assim, psicológicos e psiquiátricos mesmo, né? Do ponto de vista de humor. E a gente tem as questões, assim, de vícios, né? Vício transtorno de uso excessivo de jogos eletrônicos ou outros vícios. Então, por isso que eu quis separar um pouquinho. E aí, quando a gente fala, por exemplo, de sono, a gente, assim, existe uma base biológica, né? Então, a tela atrapalha em vários processos do sono. Início do sono, tempo de latência do sono, a duração do sono, porque a luz azul da tela, ela inibe melatonina, né? Então, a gente tem mecanismos biológicos por trás. E aí, quando a gente pensa no transtorno de aprendizagem, que eu queria fazer esse link com o que você falou, né? Se a gente pensar no que a gente precisa para o processo de aprendizagem e né, os tipos de atenção que a gente precisa, uma coisa que a nossa sociedade já não tem muito mais bem desenvolvida é a atenção sustentada. Sim. Né? Então, eu preciso de uma atenção, né, sustentada para manter o foco para estudar, para manter o foco num tempo maior para assistir uma aula. E aí esse foco, né, essa atenção sustentada, ela não é mais sustentada, ela é fragmentada. É tudo ao mesmo tempo agora, né? É tudo ao mesmo tempo e agora, e o tipo de tela que é visto na dependência da faixa etária é uma tela que é muito diferente do que a gente via. Né? A gente fala assim, eu via tanto desenho, claro, mas eu esperava, olha, 12:30 vai começar o chat. Exatamente. Quinta-feira de tarde é a Caverna do Dragão, né? O tempo de espera era trabalhar. Você trabalhava o tempo de espera, o episódio tinha 20 a 30 minutos. E aí agora você tem, no mesmo momento, agora eu vou escolher, é Disney Plus, é Netflix, é YouTube, ou eu vou ver, sei lá o quê. E aí... E não vê tudo, né? E não vê tudo. E aí eu entro no YouTube, que pra mim, assim, Jesus, né? Mas assim, até porque a gente tá ali na plataforma do YouTube, mas sim. pensar que a gente tem outra estratégia para usar, né, essa ferramenta. E aí você tem o YouTube, você tem um short do YouTube, em que os vídeos são de 2 segundos, 3 segundos. Então você começa a ensinar o cérebro a trabalhar de uma forma em que a atenção ela é fragmentada. Sim. Então, o cérebro da criança fica acostumado, né, a um sistema em que
você precisa de estímulos rápidos, breves, e você já troca. Estímulos rápidos, breves, e já troca. E como é que faz para estudar? Como é que faz para prestar atenção? Como é que faz para fazer um dever? Você não consegue, né? Então, assim, não dá. E a gente também tem isso. Para pensar na gente. Outro dia eu estava conversando com um professor de música. Olha que coisa curiosa, né? Porque eu fico na minha área e a gente não pensa nas outras áreas. E ele me colocou uma coisa muito interessante. Ele falou, você já pensou na composição musical na nossa época e na composição musical nos dias de hoje? Como é que era na nossa época? Era uma música grande, um refrão. Aí um pedaço grande, o refrão. Você não tem mais isso. Você tem as músicas que são, ó, né? Ou mesmo que não seja uma música eletrônica, mas as músicas, elas não têm... Muito repetitivo. Não, elas têm, né? Pega essas coisas do futebol, né? Como é que chama? O fute-paródia, né? O fute-paródia não tem nenhuma frase repetida. Né? E é ali o tempo todo uma ideia, e a criança tá ali, ela presta atenção e ela presta atenção. Tá, ao contrário do que eu tava pensando até, né? Ao invés da repetição, essa coisa de variar estímulo, aí vai, o time ele muda. Vai. Então, assim, e aí isso, no processo de aprendizado, aí a gente vai ver uma criança que não consegue ficar parada, uma criança que, né, que não consegue ler um texto grande, né? Então, isso vem do tipo de estímulo que a gente está dando. Você estava falando do desenho, né, Marcela? Eu vou fazer um parênteses aqui. Uma coisa que eu achei muito curiosa também, eu fui assistir Flow domingo passado, né, que ganhou o Oscar. Não sei se vocês viram. Ainda não vi. Eu fui por curiosidade, né, porque ganhou lá a melhor animação, e fui com meu filho de 9 anos. E ele não tem celular, não tem tablet, mas, claro, tem acesso à tela, porque é impossível, né? Atualmente, mas ele nem tem esse estímulo tão frequente. E o filme, ele é mudo, né? Ele não tem diálogo, ele tem os sons, né? Os sons dos animais, os sons da natureza. Ele não é um filme longo, ele tem 1h20, 1h25, mas ele fica lento, né? Porque você não tem diálogo, as cenas, elas são cenas longas. E eu achei lindo o filme, né? Não seria o meu preferido pro Oscar, mas eu achei lindo. E ele achou muito chato o filme. Doida de vontade de levantar e ir embora. E ele fala, mãe, esse filme tá muito chato. Ninguém fala uma palavra nesse filme. E eu falava, filho, mas tá bonito. Tem uma história, tem um história. Né? Mas como é difícil. E assim, no mesmo final de semana, eu tinha visto uma postagem de uma pessoa que colocou lá um desenho de antigamente, aquele ursinho falando com o filho, boa noite, filho, né? E um desenho atual lá, os personagens, e aquela aceleração de fala, e de cores e de mudança de cenas, né? E estava fazendo justamente essa análise, né? E a gente, olha só, para pensar na gente. Eu às vezes pego o telefone, assim, vou pegar o WhatsApp de alguém que eu tenho que pagar o Pix. Aí eu entro lá no WhatsApp. Aí vejo o outro WhatsApp, o WhatsApp do grupo de escola, o WhatsApp do WhatsApp. Aí eu falo, gente, eu tinha que fazer o quê aqui? O Pix. Outro dia eu fiquei devendo a peixaria, porque, né, eu esqueci, porque tanta coisa que entrou. E então a gente tá o tempo todo nessa coisa que... E aí tenta ler depois, né? Eu já fiz isso algumas vezes. Aí você sai dali e tenta ler. Você não consegue. Você não consegue. A gente estava falando no episódio com a doutora Liz sobre a gente ser diagnosticado TDAH, né? Porque parece que a gente está ficando com TDAH, todo mundo. Porque ninguém consegue prestar atenção. Essa aceleração, né? Que a gente faz né? monte de coisa ao mesmo tempo. Congresso, hoje em dia eu tenho mais dificuldade, né? De ficar muito tempo ali assistindo uma aula, porque é isso, né? A nossa geração, e aí a gente tem que entender que se a gente está assim, imagina eles, né? Então, essa coisa, vocês já ouviram falar, a coisa do FOMO, né? A Fear of Missing Out, você tem sempre que dar uma olhadinha no celular. Será que alguém curtiu minha mensagem? Será que alguém mandou alguma mensagem nova? Então, a gente adulto já tem isso, né? A gente está sempre tendo que dar uma olhadinha ali, ou no Instagram, ou no WhatsApp. Será que alguém mandou? Ninguém consegue ficar longe do celular. Um adolescente, essa semana, estava me falando muito legal também. Ele estava falando, Rita, eu tenho que tirar isso um pouco da minha vida, tenho que me desintoxicar. Assim, essa semana eu estou tirando um bocado. Eu falei assim, não, porque olha o absurdo, Rita. Você para no sinal
sinal para atravessar, você fica entediado, você tem que olhar o celular no sinal. Não tem, mas Mas que bom, né? eu achei maravilhoso. No elevador, todos os adultos estão no celular. Adultos. Então, é um modelo que a gente dá para nossa criança. Exato. Eu tenho relatos de professoras, né, que elas falam assim, Adriana, quando eu começo a dar aula, a turma me olha, mas a sensação que eles gostariam de dar joga pra cima. Uma passadinha de dedo, né? Uma passadinha de dedo. E dura pouco. Olhou, tá, daqui a pouco. Então, para ela manter a atenção do grupo naquilo que ela está apresentando, é um desafio para professores atualmente, né? Claro. E o que estávamos falando, né, desses cliques, dessas curtidas, a gente falou aí dessa primeira infância, quando chega na adolescência, o mal já é outro, né? Isso aí. Aí é outra história, né? E aí, por que o adolescente, você fala assim, Marcela falou, né, que o problema é o processo de neurodesenvolvimento. Bem, porque chega na adolescência, está tudo desenvolvido, qual é o problema? Mas aí são outros problemas, né? Aí a gente tem que pensar na característica da adolescência, né? E aí o meu papel aqui é trazer esses fundamentos mais do ponto de vista neurológico. E aí a gente tem que lembrar que a maturidade do lobo pré-frontal, né, do nosso sistema de recompensa, ele não acompanha a emoção demandada na adolescência, né? Então, você tem um adolescente com um boom hormonal, um boom de emoções, de coisas acontecendo, mas você não tem o controle inibitório suficiente, né? E aí, o que a tela traz? Ela traz uma resposta imediata. Ela traz uma resposta imediata no sentido do fazer amigos, né? No sentido de que eu não preciso pensar no que eu vou falar e eu falo imediatamente, naquela lacuna de que talvez eu não tenha sido aceito ainda no grupo, mas eu tenho a tela para me complementar. Então, na adolescência são outras questões e aí vem todos os perigos da tela, né? Eles não conseguem controlar o tempo, eles não conseguem controlar o conteúdo, eles não conseguem controlar, às vezes no WhatsApp, alguém que entra que eles não conhecem. E aí vem todos os perigos, né? Então, se a gente, num grupo de WhatsApp, volta e meia... Ai, gente, eu devia ter escrito isso. Já escrevi, você imagina um adolescente. Sim. De repente, colocou uma foto. Sim. De repente, colocou uma foto da família. De repente, colocou uma foto dele numa situação. De repente, respondeu alguém. De repente, já fez o bullying, né? Sim. E aí, o prejuízo para a adolescência... Isso eu tô falando, assim, de celular, de WhatsApp, de rede social, né? Fora a questão dos jogos. Para menina, eu vejo, assim, a questão de rede social é uma coisa que me preocupa muito, assim. E no consultório, eu gasto muito tempo de consulta falando de tela, falando de rede social. E eu acho que, para menina, o problema da rede social é a fragilidade, né, que algumas meninos também, mas eu digo assim, essa coisa da beleza, né, para menina Sim. é muito importante. Então, você fica pensando em todas as comparações, né, a comparação de que alguém é mais magra, de que alguém é mais bonita, que a família é completa e que a minha não é, e que eles vão à praia e que eu não consigo ir. E aí é uma bola de neve, né? Então, assim, o quanto isso pode ser tão prejudicial para a questão da autoestima, né? E aí a tela tem um grande problema, que é o estímulo excessivo do sistema, né, de recompensa e da dopamina, e ela trazendo essa redução aí, talvez, da serotonina. Então, a gente tem um campo real, né, para depressão, para ansiedade, né, para risco de suicídio. Transtorno alimentar. Né, porque autoestima e autoimagem, da beleza, né? Tem muita questão quando da eu dei imagem. essa aula de tela, eu mostrei um vídeo, não sei se vocês lembram esse vídeo que tem da Dove, de uma menina que ganha o celular e ela vai se alimentando daquela rede social, e das meninas que são lindas, ela começa a medir a canela e ela começa a medir a cintura. É impactante, assim, eu coloco no início porque é impactante. E aí ela vai se medindo e ela vai comendo menos. Aí é uma anorexia nervosa grave, a menina fica grave, interna, né, sonda, e aí traz essa mensagem, assim, do tipo, né, ela precisava daquela tela tão precoce. Então, eu acho que tudo isso é para mostrar pra gente, assim, os riscos estão todos aí, né? Riscos em diferentes faixas etárias. A gente tem que pensar agora, assim, o que a gente vai fazer, né? Como a gente pode fazer? Porque talvez isso tudo que a gente esteja falando, a gente sabe, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar, assim, em coisas que são possíveis pra gente fazer. E agora, né? E agora, né? Então, assim, eu acho que a gente tem várias coisas acontecendo, né? Tem a regulamentação do número de horas por dia, né? Então, a gente tem de 0 a 2 anos, 0 tela,
aqui no Brasil, pelo menos, né? 2 a 5 anos, a gente tem 1 hora de tela, 5 a 10, 2 horas de tela, acima de 11 anos, 3 horas de tela. É importante o número de horas de tela, é muito importante. O conteúdo é muito importante. Sim. Então, a gente tem que saber o que os nossos filhos estão vendo, né? Eles estão vendo televisão, eles estão vendo YouTube. O que está vendo no YouTube? É permitido, não é permitido? Então, assim, a gente também está cansada, a gente está vendo a nossa tela e a gente deixa um pouco de mão, mas a gente precisa saber o que eles estão vendo. A gente precisa monitorizar. E aí, precisa dar limite, precisa ter limite de tempo. E aí, é uma coisa que eu coloco para as famílias na consulta. E a gente, como família, eu sei porque eu sou mãe de 3 filhos, de 3 meninos. Então, assim, eu não estou colocando aqui na teoria uma coisa que é fácil. Alguém fala assim, fácil falar. Muito difícil praticar, muito difícil. Mas, assim, a gente tem ferramentas que a gente pode tentar minimizar, né? Então, assim, limitar o tempo de ela, mas eu não consigo. Tem vários aplicativos para isso, gente. Tem Family Link, tem um monte de aplicativo de cada telefone, você monitora. Né? Você tem como monitorar o conteúdo de WhatsApp? Tem, claro. Você não estou falando de alguém com 16 anos que já tem um outro grau de privacidade. Mas alguém que vai ter telefone com 12 anos, você fala, amigo, vai ter? Beleza, mas assim, o seu WhatsApp, ele vai passar por uma supervisão. Não tem maturidade ainda para isso. Então, assim, a gente tem como limitar o tempo de tela, monitorizar o que está vendo. Eu, quando chego no consultório, às vezes, assim, quando é adolescente, eu falo, e aí, tempo de tela? Tia, aí fica assim, tia, aí, deixa eu ver seu telefone. Peraí. E eu quero, deixa eu ver o tempo de uso, mostra aí. Uma coisa enlouquecedora, a família. Mas eu falei para você não ver? Mas assim, adianta falar? Exatamente. Não adianta falar. Então, a gente tem que entender, assim, eu acho que o adulto, a gente hoje fica com muito medo, né? Assim, de todas as consequências. Eu vou brigar, não vou brigar, posso? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer? A gente tem que entender que, assim, não vai partir deles, né? Olha, eu conscientizei, eu expliquei que a tela faz mal, agora eu espero que você só veja esse. Não vai acontecer. Ela é muito sedutora. Ela é muito sedutora. Né? E é muita coisa legal mesmo, né? E eles nem têm esse controle inibitório tão bem desenvolvido para isso. Exatamente. Eles não têm estratégia ainda maturacional, estratégia cognitiva, estratégia executiva, né? Para inibir. Então, o adulto tem que, sim, tá ali para monitorizar. É papel do adulto. Marcela, conscientizar, mas monitorizar. É como assim, você não deixa uma criança de 9 anos ir mais distante da sua casa sozinha, né? Porque você preocupa com o que pode acontecer. Aí, só porque está dentro de casa, você acha que aquilo ali está seguro e ali é o universo. Sim. Né? E aí ele foi muito mais longe do que na esquina. E o perigo... Melhor ter ido na esquina. Era melhor. Então, assim, você percebe que a família ela precisa estar atenta a isso. Sim. E a responsabilidade do que acontecer é nossa. Né? Eu tenho 4 filhos. A minha filha tem uma de 9 anos, que eu combinei com ela. Para ela ter direito a meia hora de tela no sábado. Tela celular, no caso, que ela gosta de jogar. No sábado, meia hora, e domingo, meia hora, ela tem que ler um livro durante a semana. Exatamente. Então, fui acordos, negociando com ela. E tá ótimo. Exato. Então, agora ela faz a leitura de um livro por semana, 30 minutos, cronometrado, jogo. Se é alguma coisa do YouTube, é na televisão. Porque aí eu tô vendo, né, ouvindo o que está acontecendo. Exato. Porque às vezes a criança coloca um jogo, entra propagandas ali. Então, assim, ela tem acesso a outras coisas que não é para faixa etária. Exato. Né? Então, esse cuidado a família precisa estar ciente. Acho que a gente vive uma época onde as famílias estão com muita dificuldade de dar limite. Nós estamos sobrecarregados, né? Sim. Mas... E as mulheres estão muito mais ativas, né? Então... mas aí dá show, desregula, né? Enfim, eu percebo muito isso lá no consultório, que vem desde a criança pequena. Sim. Não consegue dar limite pro de 2, e aí não dá limite pro de 5, chega com 10, com 12, com 13. Não vai conseguir mesmo. Não vai conseguir, né? É um exercício, a gente precisa praticar isso. E é isso que você falou, aqui todo mundo é mãe de adolescente. A gente está falando com causa própria.
que dá trabalho, que precisa ter dedicação, que precisa estudar. Que às vezes a gente deixa algo a mais, algo a menos, né? E a realidade é essa, vai precisar sim, vai ter final de semana que vai usar mais, vai ter final de semana que vai usar menos. Nada é tão rígido que não possa flexibilizar. Mas é real, precisa ter o limite. Claro. Né? E eu acho, assim, né, eu sinto muito também, assim, que é muito importante a gente manter, né, a gente garantir umas tradições também da família, né? Eu acho que esses limites, essas regras, às vezes eles até entram melhor quando aquilo é uma tradição, é um valor da família. Então, assim, eu tenho o almoço do domingo em família, eu faço todas as refeições com a família no final de semana, quando eu não tenho um evento, quando eu não tenho uma festa, e na refeição tá todo mundo batendo papo, tá todo mundo conversando, ninguém tá com o celular à mesa, né? Eu acho que quando a gente tem essas rotinas, ninguém deita com o celular do lado do rosto da cama, na minha casa, né? Ou, enfim, né? A gente vai trazendo, eu acho. Os exemplos, né? O exemplo, né? A gente lê aqui na nossa casa, a gente tem um momento de leitura, então eu acho que esses exemplos ajudam muito e até reduzem um pouco essa carga, esse peso da bronca, né? De ter que ficar ali no limite, porque aquilo vai entrando como porque uma a bronca rotina, assim. né, acaba sendo o tempo todo, né? Para você conseguir limitar. Então, eu acho que esses combinados são muito legais. Da leitura, eu acho ótimo. Eu faço isso em casa e faço isso muito no consultório, assim. E eles ficam, eu não acredito, meia hora. Gente, mas não é meia hora de tela? Então, é um combinado. Então, tá bom, vamos fazer uma coisa mais proporcional. Para 1 hora de tela, meia hora de leitura. Cada família vai encontrando. E criar estratégias para que essas crianças tenham outras experiências. Então, assim, são coisas tão difíceis de você orientar, porque cada um tem uma realidade. Sim. Mas, assim, eu falo tanto, assim, o que dá para fazer final? Eu sempre pergunto, o que vocês fazem final de semana? Porque final de semana são 2 dias inteiros, né? Vocês falam, a família quer descansar, fica em casa, mas o que faz? Vocês saem um pouco? Então, assim, essa questão de estimular atividades que sejam saudáveis longe da tela. Então, assim, sair de bicicleta, fazer uma atividade física, fazer trilha, ir na praia. Isso não é possível na nossa realidade. Vai até a padaria junto, tomar um sorvete. Jogar um jogo em família. Um jogo de tabuleiro, sabe? Então, assim, eu sei que é difícil. Ninguém está falando que isso vai ser o final de semana inteiro, né? Sim. Mas, assim, essas propostas. E outra coisa que eu acho muito importante, isso, assim, todos esses movimentos de antitela, né? De contratela, se você for ver esqueci o nome agora do movimento, mas que o Daniel Becker faz e todos esses outros projetos fazem. Uma coisa que eu acho super importante é a conscientização, né? Que é o que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Capacitação e conscientização. E outra coisa, eu acho assim, quando o trabalho é de uma pessoa, é muito mais difícil. O trabalho que é coletivo, ele é muito mais fácil. Então, quando você adota uma política na escola de que o celular é proibido, já melhorou em parte o problema, né? Quando você tenta criar esses hábitos num grupo de amigos, é diferente. Então, você fala assim, vamos chamar, 3 ou 4 famílias, a gente vai jogar, ou a gente vai se encontrar. E aí combina com as famílias, porque todos vão pedir. E aí um pede, fala, poxa, mas ele tá usando, olha como é que é. Toda vez é briga. Então, assim, vamos combinar? A gente vai deixar, mas a gente vai deixar no final. Né? Vamos deixar eles conversarem, eles brincarem, vai descer com a bola, desce sem o celular pro play e a gente desce com o celular depois. Então, esses combinados, né? Então, isso tem tido muito programa, né? Assim, de adolescentes, de crianças, assim, na fase escolar, de propostas sem tela, né? Propostas de atividades para estimular as famílias em grupo a fazerem atividades sem tela. Vai ter a tela. Ninguém está falando que não vai ter a tela, mas não dá para ser só a tela, né? Então, eu acho que quando a gente fala em coletividade, é muito mais fácil do que só você falando, não pode, não deve, não pode, né? E aí fica muito cruel até para a família, né? Então... Não, e o seu papel aqui como neurologista é maravilhoso, porque é isso, o que faz mal, né? Não é uma coisa que, falo, não, é real. É real, a postura tá diferente, as crianças estão mais barrigudas, estão mais cifóticas. Sim. Óculos,
síndrome da perna inquieta, né? Enfim. E todos os atrasos nessa primeira atrasos. Infância, né? Que a gente sabe que é o período mais rico e importante, né? Onde eles desenvolvem mais habilidades, né? E que eles precisam dessa experimentação concreta, sim. Né? Para o desenvolvimento, assim, isso é crucial, né? Adolescentes ansiosos, precisando de medicação. Sim. Né? Porque veio da onde isso? Muitas vezes eu tenho cliente que eu conheço, assim, nitidamente pergunto para a família. Ficou muito no celular essa semana, né? Que já chega mais porque agitado, a inquietação né? psicomotora, a inquietude corporal é tão grande que eu pergunto logo, tá no predicim? Né? Porque ou ficou muito no celular. Porque é isso, gente. A gente precisa conscientizar para a família poder entender que os prejuízos depois vão ser piores. Sim. Porque depois é medicamento, depois é terapia, né? Não tem outra opção que não ser fisioterapia. E isso tem que estar na pauta de consulta, sabe? Assim, eu que trabalho com residente, né? Eles já até sabem, quando eu chego assim para discutir os casos, eles falam: esqueci de perguntar o tempo de tela. Pergunta. Porque assim, a gente precisa trazer isso na consulta do pediatra, precisa trazer isso nas consultas do profissional de saúde que lida com, né? Se é o médico de família, se é o enfermeiro, assim, a gente precisa abordar isso como saúde mental. Né? Então, a saúde mental da criança pequena, a saúde mental do adolescente. E na adolescência, eu acho que assim, aí agora a gente vai entrar num mundo diferente, e eu acho que está muito em mídia a questão, né, por conta até da série, né, na adolescência, e eu vi que tem 99% de aprovação a série, né? As pessoas gostam porque faz refletir, e aí entender que o papel da rede social é um papel que precisa ser muito bem monitorado, né? Então, assim, várias diretrizes falam de sem rede social até 16 anos. Quer dizer, a gente nem consegue, na prática, fazer isso. Mas, assim, para a gente entender, né, que o controle inibitório ainda é difícil, né, nesse primeiro momento. E eles estão, na verdade, reféns de estímulos muito ruins e muito perigosos, né? Então, tanto de grupos que estimulam alguma situação, né? Tanto do cyberbullying. E aí eu acho que é um campo vasto, assim, né? A adolescência e todos os perigos que isso pode trazer. E a questão do humor, a questão de depressão, a questão de suicídio, de tentativa de suicídio coletivo, né? De uma toma não sei quantos remédios, aí posta... Normalizou, né? Aí posta, aí a outra vê, vai fazer igual. Então, assim, uma coisa enlouquecedora, né? Então... a tecnologia ela é maravilhosa, né? Nos trouxe muitos benefícios. Mas quando a gente coloca na balança, o mal que ela traz são prejuízos, assim, às vezes irrecuperáveis, né? E a gente encontrar esse equilíbrio, né? Claro que a gente vai utilizar, quando estávamos com a doutora Liz, no podcast anterior, ela falou sobre isso, né? Que a mãe dela, na nossa época, as nossas mães ficavam horas em fila de banco para pagar uma conta. Hoje não, você pega o celular, paga de dentro de casa, né? Então, resolveu muita coisa para a gente. Ela veio para favorecer. Mas esse equilíbrio junto à saúde, né? Quando tem que perguntar... e o tempo de tela? É como se antigamente o pediatra perguntava a alimentação. Exato. Né? Tá comendo bem? Tá comendo bem? Come legume? Então, esse tempo de tela, ele está dentro de um checklist da saúde. Né? E, então, a gente consegue entender o perfil da criança, o desenvolvimento dela, os prejuízos através desse excesso de tela. Então, assim, é um mal que traz para o desenvolvimento infantil muito expressivo, né? E que é mundial, né? Então, assim, eu acho que é na Suíça que eles estavam usando 100% dos livros online. Agora estão revendo isso, né? Aí. Estão revendo porque viram que não deu certo, porque a leitura, você deixa de ser leitor. Na hora de escrever, o próprio computador corrige. Né? Então, você não vai se apropriando da formatação dessas palavras, né? Então, foi vendo que não está bom. E, ao mesmo tempo, as plataformas que são adotadas pelas escolas, né? As editoras, são aquelas que têm uma plataforma muito boa. Então, a minha filha ela tem um livro físico, mas ela tem atividades que é
digital e que ela tem que fazer. Então, tem o uso da tela, até para tornar interessante aquele conteúdo, né? Atrair essa criança. É muito mais atrativo. É muito mais atrativo, de fato. Né? Porque ele tem uma vida, né? Mas é isso, a gente tem que usar ao nosso favor. A nosso favor. Eu fico pensando assim, eu que fiz medicina e estudei naqueles livros de anatomia, hoje eu fico vendo estudo, né, de anatomia. Você imagina você abrir um tablet e vai dissecando ali o corpo humano. Que maravilhoso. Então, assim, o meu filho, um dia ele começou a fazer um resumo no tablet. Muito legal, né? Porque ele coloca colorido, coloca uma cor diferente. Sim. É muito legal. Então, assim, a gente tem que saber incluir na nossa realidade. A gente não vai negar esse uso. Sim. E aí entra uma outra questão, assim, não adianta a gente negar, porque essa é a linguagem deles. Eu, como mãe, digo de coração, assim, a minha vontade é que fosse 0 tela até 16 anos. Eu nem gosto de televisão, já tenho horror. Mas, assim, eu consigo isso? Eu não consigo. E, assim, se eu fizer isso, eu, de fato, vou acabar excluindo os meus filhos da sociedade. Né? E então, afastando eles de você. Sim. Né? E essa é uma outra questão. Porque isso é super difícil. Para mim, particularmente, é super difícil em casa. Né? Quando você vai ver, você está se afastando. E aí você tem que, de novo, tentar retomar. Então, assim, você afasta o adolescente de você, né? E você afasta ele do grupo de amigos. Sim. Porque ele é o único que não tem aquela linguagem. Então, eles precisam ter. Não vai dar, infelizmente, né? Eu, de vez em quando eu brinco em casa, meu filho fala, eu odeio quando você fala essa frase. Eu falo, queria tanto ter sido mãe em 1920, que raiva. Ele fica, para de falar isso, mas eu queria. Mas assim, é isso, dá para mudar? Não dá para mudar, né? Não fui mãe em 1920. Mas assim, então, existe, a gente tem que ajudá-los, né? Assim, o que é legal aqui, o que a gente pode ver junto, vamos ver junto alguma coisa, né? E eles vão usar a tecnologia, tem muita coisa boa na tecnologia, mas a gente precisa entender. Tem uma coisa muito legal, que é não sei se vocês já tiveram acesso, que é o TIC Kids Online, que é um grupo de pesquisa que é vinculado à Unesco, mas são dados brasileiros. E eles têm, desde 2005, pesquisa sobre o uso de como crianças e adolescentes, a partir de 9 anos, usam a tecnologia. É muito legal, porque além dos dados brutos, eles têm apresentações, assim, online. E aí teve o último agora, de 2024, e aí coloca em percentual, de 9 a 17 anos, quantos usam telefone, qual o percentual de mídia que é usado, qual a rede social mais usada, quantas vezes você já se sentiu assediado, quantas vezes você já conversou com alguém desconhecido. E aí, quando você vê os dados, assim, você fica impressionado. Apavorante. Porque, assim, você fala, 9 anos. Alguns vêm, não, tá lá, um percentual acima de 50%. Então, são dados nossos, né? São dados brasileiros. Então, eu acho que é uma fonte muito legal para as pessoas buscarem, assim. É uma ótima referência, né? Sim. E eu acho que a palavra é muito essa, equilíbrio, né? Eu acho que se a gente aprender, né? E ensinar os nossos filhos, né? E os nossos pacientes e as nossas famílias e todo mundo, né? A equilibrar o uso da tela com esse resgate da natureza, né? Que eu acho que favorece muito esse contato, essa experimentação concreta com a questão da leitura, com a questão do jogo de tabuleiro, né? Eu acho que a gente vai minimizando os impactos, porque o que me preocupa muito é que as pessoas normalizem, assim, a questão de um filho que se fecha no quarto, não faz nenhuma refeição fora do quarto. Sim. E às vezes passa, sei lá, 24 horas virado ou mais numa tela. Esquecem de comer, né, Rita? Esquecem. E às vezes, né, a família só descobre quando acontece uma coisa muito séria. Sim. Né? Às vezes a família não está... Que é o que a série, né, traz da adolescência até, né? O filho está ali dentro do quarto e a família nem sabe o que está se passando. Ele não está ali, né? Ele está ali, mas não está ali, né? E aí, quando você descobre, né, muitas vezes já é tarde demais, você já tem um impacto e você acaba gigantesco. Vai desconhecendo também o filho, porque vai se distanciando e você não consegue acompanhar os sinais de mudança. Então, há mudanças no comportamento que não é percebido. Então, há uma desconexão dentro da própria casa, né?
Então, eu acho que o recado que a gente precisa muito deixar é essa observação que as famílias precisam ter sobre seus filhos, essa responsabilidade, entender que a responsabilidade é nossa, e acompanhar e trazer para perto, e procurar estar ligados com quem meu filho se relaciona, né? Que grupo é esse? É o que nós estávamos falando mais cedo, né? Quem são essas pessoas? Quem é a família desse meu amigo, do amigo do meu filho, né? Para a gente proteger da melhor forma, né? Claro. Porque eles precisam de liberdade, eles precisam desenvolver, mas eles precisam de cuidados, porque depois tem fatos que a gente não consegue mais voltar atrás. Aconteceu, e aí? O que se faz com isso, né? Não, e entender que, assim, eles ainda estão sob supervisão, né? Então, eles estão sob nossa supervisão. Sim. Então, eu acho que as pessoas de fora dizem, que exagero, poxa, nossa, que exagero. Mas a gente não está falando à toa, a gente está falando porque tem fundamento, né? Tem fundamento na literatura, tem fundamento bioquímico para tudo isso, né? Então, assim, é exagero? Ninguém está falando de zerar, ninguém está falando que não vai ter acesso, ninguém está falando que não pode, que você vai abrir mão, nem queria que tivesse WhatsApp, isso aconteceu comigo, nem queria que tivesse, mas tudo bem, mas olha o que está sendo feito. E às vezes tem umas dicas tão pequenininhas, às vezes eu falo assim, mas o que você gosta de ver? Eu gosto de ver série no celular. Mas série no celular? Então, assim, o que você pode ver na televisão, veja na televisão. Sim. O WhatsApp você vai ver no celular, mas você vai ver uma série do Netflix, vê na sala. Isso eu falo com as famílias. Se ele vai ver série, vê na televisão da sala. É diferente, vai falar com um amigo, vai falar no quarto trancado. Né? Vai falar com a namorada, vai falar no quarto trancado. Mas vai ver uma série, por que não pode ver na sala? E aí você traz esse adolescente mais para a sala, traz para o ambiente onde a família está ali, estou na cozinha fazendo alguma coisa. Então, traz um pouco mais. Então, são dicas pequenas, assim, mas que eu acho que são valiosas, assim, né? É possível, né? É possível, né? Então, é possível. Eu acho sempre que a tela que fica na mão, né? Que fica acoplada à mão, E assim, fora, ela é mais prejudicial. Eu acho, né? E ela tá em mãos. E fora as questões que a gente estava falando, assim, a questão ortopédica, né? Uma tela que está na mão, você obrigatoriamente faz um movimento, né? De flexão. E aí tem a contratura ali do pescoço. Você tá na TV. A questão visual. A questão visual é uma coisa super importante. E eu acho que, assim, na pandemia, isso foi muito falado, né? Não sei se vocês já viram a regra do 20-20-20, que na época a Academia Americana de Oftalmologia divulgou muito, né? De a cada 20 segundos, a cada 20 minutos de tela, por 20 segundos você olhar uma distância de 20, acho que 20 pés, alguma coisa. Então, assim, dá esse descanso, né? Dá esse descanso visual, né? Até por conta de dor de cabeça, né? Então, aumenta a frequência de cefaleia. Então, coisas bobas para você falar assim, bom, vai ver, mas vê na televisão, vê longe do celular, traz o adolescente mais para a sala, né? Tenta entender o que ele está vendo. YouTube, vamos ver junto, vamos ver um documentário, né? Então, e aí nas diferentes faixas etárias a gente tem que saber o que a gente vai adequar, né? Tenta, assim, essa coisa da programação no coletivo, né? Então, assim, atividades ao ar livre, não é bom só para criança, é bom para a família, né? Sim. E a gente mesmo faz isso. Outro dia eu estava assistindo uma entrevista de uma pesquisadora e ela falando que as pessoas, os filhos estão fazendo alguma aula, estão fazendo natação, estão fazendo alguma coisa, e às vezes é a hora que a mãe consegue parar, né? Eu já me vi várias vezes nessa situação. Você fala, pronto, tô na piscina, aí agora eu vou olhar minha mensagem, vou olhar. E aí você não tá vendo o filho. Então a gente tem que se policiar. Sim. Porque, assim, não é fácil pra gente também. Então, você não olha a aula, né? E aí o seu filho tá olhando, você olhando a aula dele que você não tá olhando. Sim. É o judô que você acha que você tá olhando, mas você não tá olhando. Então, olha o exemplo também que a gente dá, né? Sim. Durante a aula dele, você poderia estar olhando ele, a performance dele, estimulando que, né, que ele tá ali fazendo aquela atividade que ele nem queria, que ele queria estar em casa vendo televisão, mas você perturbou para ele fazer. E aí você tá lá. Sim. Você não tá olhando também. Uma preocupação que eu tenho muitas vezes com mães de bebê, né? Então eu falo, durante a mamada, faz a mamada. A mamada é importante, olho no olho, né? E aí, gente, hoje em dia, ser mãe, hoje em dia, assim, eu fico pensando de um bebê pequeno, deve ser tão difícil, né?
Porque o que a gente tinha na nossa época de comparar, ela disse que o filho dela dorme, o meu não. Você já ficava comprando. Agora você vê no Instagram, né? Então, outro dia, eu orientei uma conhecida, mas mãe de bebê, eu falei, deixa eu te pedir um favor, fica uma semana sem ver Instagram. Porque o algoritmo é muito forte, né? Ela procura uma vez alguma coisa sobre criança, o algoritmo, ele é enlouquecedor, né? Ele só mostra aquilo, e aí só mostra o bebê Johnson, né? Não mostra o bebê que chora, o bebê que não dorme, o bebê que tá mamando mal. E aí eu falei, fica, pra adulto eu orientei isso, falei, tira uma semana, tira o aplicativo. Começou a ficar deprimida e ansiosa, e meu filho não faz a mesma coisa que o filho de não sei quem que apareceu ali. Então, assim, a gente precisa ter esses momentos, desse insight aí do paciente da Rita, de desconectar, né? Eu escutei isso de um pai na palestra que eu dei de telas da infância. Ele falou que ele falou que ele chegou em casa e ele falou, gente, eu me dei conta do quanto eu vejo tela. Ele falou, quase morri atropelado. Estava olhando na rua, olhando. Eu não me toquei, eu quase morri atropelado. Então, mas é tão difícil, né? Assim, esse insight que vai ser realmente a minoria da minoria, né? Desse momento de desconectar, né? Para o adulto ou para a criança, né? Estamos precisando de um momento de reconstrução, né? Sim. Deixa eu fazer mais uma... Acho que a gente vai fechando, mas deixa eu fazer uma última Nem deixei pergunta. vocês fazerem as outras perguntas, Não, viu? acho que a gente foi tudo, né? foi falando naturalmente, né? Mas esses episódios de convulsão associada à sobrecarga, né? Um excesso de horas em tela, assim... Aí a gente está falando de... Se a gente está falando de epilepsia, né? Aí a gente está falando de epilepsias que elas não foram causadas pela tela, né? Que fique bem claro, assim. Na verdade, algumas epilepsias, elas têm uma fotossensibilidade maior. É uma predisposição genética. Então, não são todas as epilepsias, mas algumas epilepsias, elas são desencadeadas por alguns estímulos específicos. Então, tem epilepsia que a privação de sono é um desencadeante. Tem epilepsia que a hiperventilação é um fator desencadeante, né? De você, aquela respiração profunda. Então, e existem outras epilepsias em que o fotoestímulo é um fator desencadeante, inclusive é usado durante o exame o eletroencefalograma para detectar, né, a presença de uma sensibilidade maior ou não. E aí, quando você entra nesse... Então, a gente não está falando de alguém que nunca teve nada, nem teria predisposição genética, e viu muita tela e aí convulsiona. Não é isso. Eu estou falando ou de uma criança já sabidamente epilética, ou de uma criança que tem uma predisposição à epilepsia e que o excesso de tela, de fato, foi um desencadeante. A gente viu isso muito na época do filme, não sei se vocês lembram disso, se alguém viu o filme dos Incríveis 2. No meio do filme dos Incríveis 2 tem uma cena em que eles avisam. Sim. Né? E eles avisam justamente porque o lance, né, a troca de estímulo, né, luminoso, de flash, é um desencadeante tanto para crise convulsiva como para enxaqueca, por exemplo. Eu tive paciente que ficou enjoado, teve enxaqueca depois daquela cena. Então, sim, pode ser um desencadeante, mas aí a gente está falando de alguém que já tem a predisposição. Né? E eu já vi até esse aviso recentemente em alguns jogo, jogos, em alguns outros filmes. Sim. Acho que eles têm até começado a trazer assim, essa possibilidade. esse alerta. Né, para paciente com epilepsia, às vezes é muito comum, assim, né? Para esses que têm essa fotossensibilidade, em algum momento que teve uma piora, a gente percebe que teve um excesso de tela naquele dia, ou foi algum jogo com muito estímulo, né? Muito flash luminoso, né? Então, sim, mas aí a gente está falando de uma predisposição, igual a gente estava falando do autismo, né? Não dá para ser assim, não é um fator, uma correlação direta, né? Viu tela, vai ter crise convulsiva, viu tela na primeira infância, vai ter autismo. Não é uma correlação direta, mas a gente tem que entender que é um dos fatores de risco. Sim. Né? Doutora Marcela, queria agradecer, né, a sua doação, estar aqui com a gente, com essa troca, trazendo conhecimento, compartilhando, né, que conhecimento é para compartilhar. Foi muito bom poder te ouvir e que possamos ter outros, estar juntos novamente.
Né, meninas? Foi Isso. muito bom. Também queria agradecer, né, a disponibilidade, ter aceito o nosso convite, que a gente possa ter tocado aí muitas famílias, né? Corações. Muitos corações, que entrem nesse movimento aí junto com a entender gente. que, assim, todos que lidam com crianças, né? Vocês têm crianças ali o tempo todo, né? Todos que lidam com crianças, assim, profissionais de saúde, professores, educadores, pediatras, né? Assim, todos que estão em contato com criança, tem isso como, não digo como um lema, né? Mas como um tópico, né? Um tópico de reflexão, um tópico de atenção. O que você falou, a vigilância que você tinha na alimentação, você tem que ter sobre tela, né? Então, a gente costuma falar que nós somos rede de apoio, né? E é isso, dar a mão e vamos junto, que esse podcast possa, né, chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque olha quanta informação importante, né? Muito obrigada mesmo por estar aqui. Quantos guarda-chuvas a gente vai vendo que podem se abrir a partir de um dia, assim, né? Quantas coisas a gente ainda tem para debater, né? Sim. Né? Vai dando ideia, né? Para os próximos, né? Com certeza. Fica a dica. Gente, foi ótimo. Obrigada. Foi ótimo, Obrigada. muito bom. Obrigada. Tchau, até o próximo episódio.